Joia, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da história da Max Milhas, os aprendizados que a gente teve com vocês. Primeiro, quem já conhece a Max Milhas, só para entender? Todo mundo, né? Quem não conhece está perdendo dinheiro aí, de bobeira. E a Max Milhas, ela faz o seguinte, ela conecta pessoas que querem comprar passagens aéreas baratas com pessoas que querem vender suas milhas, tá? Em resumo, é isso. Então, quem quer viajar mais barato, ele entra no site e consegue comprar uma passagem mais barata, por quê? A gente utiliza as milhas de um dos vendedores para emitir essa passagem. A gente começou, passando aqui, a gente começou em janeiro de 2013, vamos fazer 5 anos agora, né? Mais ou menos junto aí com o Instituto. E em 2014 a gente entrou no programa Startup Brasil, que é uma iniciativa do governo federal para apoiar, né, startups. A gente hoje é a maior empresa de todas essas startups que foram apoiadas pelo programa. E no ano passado a gente chegou no patamar de 100 milhões de reais em vendas no ano. E é interessante, a gente conseguiu fazer esse crescimento rápido, etc., tudo, sem nenhum investidor. Então é um caso que eles chamam de bootstrap, é um pouco que eu vou falar aqui, que é como você investir, né, você crescer a sua empresa sem investidores. Alguém já conhecia esse termo de bootstrapping? Não, né? Bootstrap é um termo que, o termo mesmo, a palavra nasceu lá na Inglaterra no século XIX, era utilizado pelos ingleses na hora que você falar alguma coisa que é impossível. Se você pegar a tradução no pé da letra, é tentar levantar a si mesmo segurando a alça da bota. Então, imagina uma pessoa que segura a alça da própria bota e tenta se levantar. Ou seja, é impossível. E essa aqui era a brincadeira que, quando nasceu, alguém ia fazer algo impossível, você falava, bootstrapping. E depois, nesse mundo de startups, agora mais atual, foi adaptado para quando uma startup tenta criar o seu negócio e crescer sozinho, sem recursos externos, porque é um pouco impossível, a gente sabe como que é difícil empreender, ainda mais no Brasil, então esse tempo foi adaptado nesse sentido. E a gente hoje, a Max Milhas, virou aí um dos principais cases de bootstrapping do Brasil, ou seja, uma das empresas que conseguiram ir mais longe sem ter levantado investimento. Então, vou falar um pouquinho para vocês aqui dos conceitos do bootstrapping, ou seja, né, essa jornada aí com os recursos próprios, contando a história da Max Milhas, os aprendizados que a gente teve, como que foi para a gente chegar até aqui, o que a gente aprendeu com isso, tá? Então, a primeira coisa que quando você vai ler sobre o Bootstrap, que ele fala é que não é para iniciantes. Porque para você pensar, né? Se você começar uma empresa sozinho, assim, sem recursos financeiros, etc., é muito difícil. Então, normalmente, quem fez isso muito bem, empresas no exterior, etc., que conseguiram crescer, o MailChimp é uma delas, que é aquela que manda e-mail, né? Tem algumas empresas, poucas, mas tem algumas que conseguiram crescer bastante sem investidores. São empreendedores que já passaram por várias jornadas antes, né? Eles já empreenderam várias vezes antes. E aí você deve estar pensando, pô, você está falando isso, Max, então você começou a empreender está se gabando aí, né? Você é um empreendedor desde novinho. Mas, na verdade, não. Depende do ponto de vista. Eu acho assim, eu não fui daqueles empreendedores, né, que 13 anos já abre a empresa, com 15 já vendeu aquele negócio. Eu, me apresentando até um pouco melhor, eu estudei engenharia de produção no FMG, lá em BH. Depois eu fui trabalhar na Ambev, depois fui trabalhar na Vale. Então, duas grandes empresas, estava seguindo a carreira corporativa. Só que quando eu comecei a empreender, aqui quantos de vocês já empreendem? Só para eu entender também. Tem não, alguns, né? Legal. Quando eu comecei a empreender, parabéns, né? É difícil, né? A forma que você, né, procura os problemas, procura autonomia e resolve. Então, acho que eu já era empreendedor, isso me ajudou muito, sim. E como eu sabia que era muito difícil o desafio, eu usei muito de mentorias, porque eu acho que é importante você ter pessoas experientes, sim, com você nessa jornada aí, sem investidores. E como o termo mesmo já fala, é algo impossível. Aí, quem conhece aqui a Endeavor, instituição que apoia o empreendedorismo? Legal, é quase todo mundo. A Endeavor é uma instituição bem bacana, eu conheci eles há uns 3, 4 anos atrás, comecei a interagir com eles, nem esperava um dia virar empreendedor Endeavor, nem passava na minha cabeça. Acabou que esse ano me tornei empreendedor Endeavor, foi muito legal, e eles têm me apoiado muito. Quando eu comecei a interagir com eles, eu vi uma frase lá que eu achei muito interessante, que é o seguinte: se não existisse impossível, até onde você conseguiria ir? Se você parar para refletir sobre essa frase, ela é bem bacana, assim. Para você pensar no nosso caso. Eu vou contar um pouco melhor aqui o detalhe, mas já adiantando. Eu comecei a empresa, eu não era da área de turismo, juntei com sócios também que não eram. Eu não tinha tido várias empresas antes para falar que eu tinha um networking gigante, essas coisas. E falei assim, vou criar um negócio para revolucionar o mercado aéreo no Brasil e no mundo. Cara, é impossível o que você está falando aí, né? Nem comece. E por algum motivo eu fiz o que essa frase fala, eu ignorei que era impossível. Eu falei, cara, tudo bem. E provavelmente o meu sonho é impossível, eu nunca vou conseguir fazer isso mesmo, revolucionar o mercado. Mas eu estou indo muito mais longe se eu não tivesse começado agarrado lá, porque é impossível, né? Então, acho que o bootstrapping, que é esse negócio de empreender sem investimento, é muito ligado a isso. É você, cara, um passo de cada vez.
Sei que é impossível, ignora isso. Até onde você pode ir, né? Ignora que é impossível. E hoje já são quase 1 milhão de passagens aéreas vendidas pela Max Milhas. Então, se lá atrás eu penso, isso para mim era, cara, nunca vai chegar nesse patamar. Então, estou indo muito mais longe que se eu tivesse parado ali, né? Contando um pouquinho mais da história, eu falo que a Max Milhas existe porque eu sou um cara pão duro. Como eu estava contando, morei em várias cidades do Brasil e sempre tive que viajar muito. Uma vez fui comprar uma passagem aérea para visitar a namorada, estava R$ 100 a passagem. Aí o processo de pagamento deu um problema, tive que recomeçar aquele mesmo processo, a mesma passagem estava R$ 500. E eu fiquei, já aconteceu isso com alguém aqui, a passagem aumentar assim? Não, e de 100 para 500 eu fiquei indignado. De 100 para 200, você entende, uma pessoa comprou, cara, de 100 para 500, eu falei, não dá. E aí eu falo que eu estava com saudade da namorada, mas nem tanto, não valia os R$ 500, né? Assim, quando estava R$ 100, a saudade estava apertada. Uns 500 eu fiquei, poxa. Mas como todo empreendedor ele é inconformado, né? Eu já era inconformado, eu fiquei inconformado com aquilo. Falei, cara, não é possível. E eu cheguei na conclusão. Assim, aquilo me fez enxergar como que o brasileiro hoje, na minha opinião, ele é refém do preço das passagens aéreas. A gente tem a 12ª passagem aérea mais cara do mundo, mas se você considerar a renda per capita, é a 4ª passagem aérea mais cara do mundo. E o Brasil é grande, tem gente que precisa de viajar e etc. Então um problema pessoal, eu enxerguei esse problema macro, né? E inconformado eu pensei, cara, quero dar um jeito de viajar. Pô, deve ter algum amigo meu que tem milhas. Era uma hipótese, eu não sabia se tinha ou não, mas deve ter algum amigo meu que tem milhas, eu podia ligar para eles. Cara, você tem milha, me dá aí, me empresta. Só, cara, não era muito, eu ia ser o mala da turma, né? Ô, você tem milha? Você tem milha? Então, pensei, pô, se existisse uma plataforma, quem tem milha, vai nessa plataforma, coloca a venda. Quem quer viajar, está muito cara a passagem, recorre a essa plataforma. Nasceu a ideia assim, nesse evento. E aí, o primeiro aprendizado que eu tive, que parece bobo, mas eu acho que é importante, é aquele negócio que todo mundo já ouviu falar, né? Ideia não vale nada. Quem acredita nisso, que ideia não vale nada? Todo mundo ou ninguém? Os problemas são sinceros, né? Porque as pessoas falam que acreditam, mas não acreditam, não, né? Na hora que você tem uma ideia, você acha que ela vale... Pô, é a ideia do século, não sei o quê. Eu sei, eu também era assim. Mas, por algum motivo, eu saí falando para todo mundo a minha ideia. E não porque eu tinha sabedoria lá atrás, não, muito mais porque eu estava focado no meu emprego, eu gostava até do que eu fazia, e esse negócio veio como hobby, né? Não veio como não um grande negócio, inicialmente, pelo menos, quando eu comecei a operar assim, né? Então, e aí, eu falar para todo mundo foi o que fez a máquina existir. Porque se você guarda a ideia para você, esperar o momento certo. Cara, que hoje em dia está todo mundo corrido, ninguém está aí no momento certo para fazer nada, né? Estava lá corrido, então, quando eu fui falando para as pessoas, eu cheguei no sócio, aí eu fui entendendo que tinha gente que queria vender milhas, era uma hipótese, eu não sabia se isso era verdade. Falava para as pessoas, pô, tem um tanto de ponto, não sei o que fazer com isso. Quem já perdeu milha aqui sabe que perdeu? Os outros perderam e não sabem. Então, assim, tanta gente, é um negócio meio bizarro. Eu fui e só entendi isso conversando com as pessoas. E aí, só para vocês entenderem também o tamanho desse mercado. Eu fui estudar esse mercado depois, para vocês entenderem. São 150 bilhões de milhas emitidas nas companhias aéreas nacionais, nos programas de fidelidade das companhias aéreas nacionais, por ano. Tá? Desses aí, 25 bilhões expiram. Aí pega cartão de crédito, 220 bilhões de pontos todo ano, desses 50 bilhões expiram. Então, se você pegar só as pessoas que perdem esses pontos, se elas vendessem na Max Milhas, elas ganhariam 2,1 bilhões de reais. Então, o tamanho de desperdício que tem no Brasil. E quando você olha passagens aéreas, são mais ou menos 300 mil passagens aéreas vendidas todo dia. Então, mais ou menos 100 milhões no ano, vai dar mais ou menos isso. Então, o mercado é gigante. Eu poderia chegar e falar que, poxa, eu sou um cara visionário, vi um mercado gigante, fui lá e atuei. Seria muito legal, só não seria verdade. Não foi bem assim. Eu estudei esses números depois de um tempo. Eu comecei a empreender quase porque eu estava no momento da vida, eu já estava trabalhando em grandes empresas há algum bom tempo. Eu pensei o que eu queria para a minha vida. Eu acho super legal ter uma experiência corporativa, era meu objetivo, só que eu comecei a ter o objetivo de fazer algo maior. Eu queria fazer algo que impactasse a vida de mais pessoas, algo que, quando eu estivesse bem velhinho, eu falei, pô, que legal, fez sentido esse negócio que eu fiz. E aí eu tinha tido a ideia da Max Milhas dessa forma, começou como hobby um pouco antes, e eu fui juntando aquele reflexão que eu passei na minha vida de carreira com a ideia que eu tive. No começo, eu confesso que eu nem acreditava que a Max Milhas seria a grande ideia ainda, mas falei, cara, vou começar fazendo isso porque viajar é uma coisa que impacta a vida das pessoas. Eu acreditava nisso. Então, mas a gente começou pequeno, como eu falei, aquele negócio, um passo de cada vez. Eu lembro que eu falei assim, se a gente vender 1 ou 2 passagens por dia, estava bom no começo. Eu não tinha largado mão do meu emprego ainda, quando eu comecei, né? Cara, eu estou ajudando a pessoa a viajar todo dia, vamos fazer assim. E a gente começou com uma estrutura bem precária, hoje está diferente, startup, o negócio está na moda, você já começa numa aceleradora com tudo, tem até mesa de sinuca, né? Hoje eu comecei, era um quartinho de empregado, deu mais 2 sócios, 2 computadores que mal funcionavam, e foi assim. E aí, como que é o começo de uma startup? Você tem várias hipóteses, né?
E você tem que tentar validar isso rápido. E isso é importante, porque o empreendedor ele acha que ele é visionário, não, eu sei tudo. Não, você não sabe nada, você tem hipótese. Você tem que ter essa humildade de entender que você tem hipótese. E quem vai saber é o mercado, são os consumidores. E eles que vão saber se faz sentido ou não. Então, como que eu faço para validar isso o mais rápido possível? Se eu descobrir que eu estou errado, tá bom também, porque eu descobri que eu estou errado, ganhei tempo. Né? Então, esse que é o jogo no começo de uma startup. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas hipóteses que a gente tinha, como que a gente fez para testar, o que a gente aprendeu com isso. Tá? Primeira hipótese, as pessoas poderiam cadastrar suas milhas sem análise de fraude. Então, essa que era... As pessoas entravam, como funciona? Está lá Max Milhas, a pessoa vender milhas, ela entra lá, faz a sua oferta. E ela escolhe o valor que ela quer, e a gente já colocava disponível à venda. Você falou que tem 10 milhas que quer vender, está lá disponível. E aí aconteceu, no segundo mês nosso, a gente teve um crescimento de 385%, ou seja, passamos de 7 passagens para 34, lindo, né? Percentual no começo é lindo. Eu estou brincando aqui, mas eu não queria vender uma passagem por dia, já estava legal. No segundo mês nosso, estava vendendo uma passagem por dia, bacana. E aí o que aconteceu? Com 41 passagens já veio o quê? Uma fraude. Porque a gente está no Brasil, né, gente? Acho que o fraudador vem antes do cliente. Tem que entender. Vai criar um negócio? Vai primeiro o fraudador, depois vem o cliente. Os caras são espertos. E aí, nesse caso, foi um vendedor fraudando. Ele conseguiu acessar a conta de outra pessoa, né, roubar lá os dados, não sei como, quer dizer, agora eu sei como, e colocar à venda, a gente não sabia. E aí a gente conseguiu, foi um aperto. Então, já começamos com um problemaço. Pô, foda. Só que foi interessante para a gente, foi um aprendizado muito grande. Nesse momento, eu acho que eu tive talvez o principal aprendizado, que para mim foi muito marcante, que como eu fiz engenharia de produção, eu estudei muita questão de planejamento, né, de dados, etc. E eu comecei já, cara, tendo que agir rápido, sem poder planejar muito. Depois eu descobri que eu não estava tão errado, que é o seguinte, o que aconteceu então? A gente pegou essa fraude, conseguimos emitir outra passagem para o comprador, obviamente tivemos um custo com isso, mas a pessoa embarcou, que é o mais importante, e esse cara comprou a gente até hoje, é um cara do mundo de turismo também. Então, assim, primeira coisa, agimos rápido. A gente aprendeu como é importante agir rápido. Você cria um negócio, tem responsabilidade com o público, a primeira coisa é isso, independente de prejuízo financeiro ou não. Né? E aí, quando a gente teve essa fraude, a gente descobriu como, aí fomos estudar, descobrimos como que era a fraude, aprofundamos, e aí fizemos um sistema de fraude que funciona muito bem. Então, a gente pega na história da Max Milhas em 5 anos, fraude do lado do vendedor tiveram menos de 10 casos. Então, é muito pouco. 1 milhão de passagens é muito pouco. Mas aí você pode pensar, pô, Max, você errou. Você deveria ter feito sistema de fraude antes, né? Mas, cara, será? Eu conseguiria fazer um sistema de antifraude sem conhecer o mercado? Quanto tempo demoraria para entender? Então, quanto tempo demoraria para entrar no mercado, para aprender? E o legal de ser pequeno é o quê? Que você pode errar, porque você consegue gerenciar tudo na mão, né? Então, acho que a gente não fez errado, a gente aprendeu e fez certo depois. Então, eu aprendi logo no comecinho, cara, importante nesse jogo aqui, nesse mundo dinâmico que a gente vive hoje, não é o planejamento tem que ter, etc. Mas, cara, o mais importante é conseguir aprender e agir rápido. E a nossa história foi sempre assim, aprendendo e agindo rápido. Tem gente mais tradicional que trabalha na empresa ficava inconformado. Max, mas você não tem um planejamento estratégico de 5 anos. Cara, aqui ó, é execução, a gente sabe o nosso próximo passo, um passo de cada vez. E a nossa história foi um pouco assim. Outra hipótese que a gente tinha lá, os vendedores emitiram as passagens dentro do prazo. Isso era interessante porque eu comecei com uma ideia genial. A gente ia ter 3 pessoas apenas na equipe vendo os números crescendo. Por quê? O próprio vendedor que emitiria a passagem. Então, o cara colocou milha à venda. Aí veio o comprador, para você entender um pouco melhor, a gente tem uma inovação tecnológica, foi um software que faz a pesquisa comparativa dos voos, em dinheiro e em milhas. Tá? Isso não existia no mundo, então. Então, Max Milhas é assim, você quer viajar, São Paulo, Fortaleza, você coloca lá. Faz a pesquisa no site, a gente mostra o valor em dinheiro. Ah, está R$1.000 essa passagem. Ah, essa mesma passagem está 10 mil milhas. Ó, tem uma pessoa vendendo aqui as 10 mil milhas por R$300. Já com nossas taxas, lá, sei lá, vamos falar, R$350. Aí você, pô, é melhor pagar R$350. Você paga no site, a gente pega aquela milha e emite a passagem para você viajar. Tá? Assim que funciona. Então, qual que era a ideia? O próprio vendedor emitiria a passagem. Ele recebe o e-mail SMS, ele emite a passagem e sai no sistema. Então, o negócio é crescer sem precisar de muitas pessoas. Essa era a hipótese que a gente tinha, acreditava fielmente nisso. E a gente viu que isso não funcionava, porque as pessoas não emitiam as passagens, elas estavam trabalhando, elas estavam, né? E o mercado mudou também, a passagem em milhas começou a mudar, não tão frequente quanto o dinheiro, mas começou a mudar de valor mais rápido, então não funcionava, precisava de muita agilidade. E a gente precisava, então, de pegar a senha das pessoas, o programa de fidelidade, né? O login e a senha. Quem que ia passar para uma empresa desconhecida? Ninguém. Foi um momento que eu fiquei desesperado, assim, falei, cara, isso não vai funcionar, comecei a estudar para fazer um MBA fora, vou tocar isso aqui por um tempo. E aí eu aprendi nessa época um negócio importante que é, cara, adapte as táticas da empresa de acordo com o estágio da sua empresa.
Então, eu ficava indignado porque eu percebia que eu não ia conseguir fazer aquilo em alto volume, que era uma loucura ficar ligando para as pessoas, emite essa passagem, não dá. Aí tinha que achar um outro vendedor, era muito loucura. Eu percebi, cara, para esse negócio funcionar em alta escala, igual hoje, a gente emite umas 3 mil passagens por dia. Tem que ter a senha do cara, porque a nossa equipe emite, o nosso sistema emite, um negócio tudo automático. Não dá para ser esse negócio, esse marketplace, totalmente marketplace assim. Então, e eu fiquei desesperado e depois não, cara. Para aquele volume pequeno que a gente vendia na época, dava para fazer assim. E aí a gente foi percebendo que depois que a pessoa vendia uma vez, aí ela confiava a senha. Então, ou seja, até aquela tática para aquele momento funcionava. Para o próximo estágio da empresa vai precisar de outra tática. Isso é normal. Muitas vezes as pessoas desesperam porque entendem que a tática de hoje não vai ser suficiente para o futuro, já fica desesperado pensando no futuro. E aí um outro conceito do bootstrapping que é importante é o grande esforço do empreendedor de time inicial. Ou seja, lógico que a gente fazer isso ligando para as pessoas foi loucura. Então, assim, as pessoas que trabalhavam com a gente no começo, então, era empreendedor junto com a gente. Eu acho que você ter um propósito é legal para você conseguir mover essas pessoas. É o que eu vou finalizar a palestra falando disso. E a terceira e última hipótese que eu trouxe a gente acreditava que o sistema de pagamento online é algo resolvido na internet. Né? Já tinha PayPal, PagSeguro, Moip, era só conectar, tranquilo, vou sair vendendo. Aí a gente teve o nosso primeiro boom de vendas, que foi uma história interessante, foi quando eu fiquei 6 meses, a empresa já funcionando, vendendo passagem, eu ainda trabalhando na empresa que eu trabalhava, né, e tocando os dois ao mesmo tempo. Aí eu saí de férias da empresa, foquei só na Maximilias um mês, eu gostei muito do negócio. Para ser sincero, não acreditava tanto no negócio, mas por tesão eu fui tocar o negócio, falei, tá, depois eu me viro. Fui. Aí eu lembro que quando eu voltei de férias, meu primeiro dia era o feedback da minha gerente, foi um feedback bem legal, e aí eu falei, obrigado, não quero pedir demissão. Meio assim, né? Meio estranho. Mas... Aí, beleza, entendeu? Pum. No outro dia eu peguei o carro, fui viajar de Vitória para Belo Horizonte, que é a empresa. E aí foi o primeiro boom de vendas nosso. Então, que legal, empreender muito tranquilo, né? Primeiro dia já, boom de vendas. Não, é muito legal esse negócio. Só que era 8 horas de viagem, eu comecei a pensar, cara, por que está vendendo tanto hoje? Porque a gente não fez nada diferente. Eu comecei a ficar desconfiado naquela situação. Cheguei em casa, fui ver os números, as compras. Era tudo fraude, para variar. Nós estamos no Brasil. Seu primeiro boom de vendas vai ser fraude também. Agora era fraude dos compradores, cartão de crédito clonado. E aí, o que eu fiz? Aí, o contrato desse intermediador de pagamento falava, cara, a gente cobra as fraudes, não preocupe, se tiver fraude a gente paga. Eu falei, vou confiar, meu dinheirinho que eu coloquei ali, saquei o dinheiro. E aí ficou R$ 700 só lá e passou alguns dias. É porque o que eu fiz? Eu liguei para as pessoas, tinha certeza que era fraude já, né? Passou alguns dias, eles vieram, fraude. Tentaram sacar o dinheiro, pegaram os R$ 700, mas não pegaram todo o dinheiro. Se eu não tivesse sacado o dinheiro, eu tinha falido. Então, meu primeiro dia como empreendendo foi o boom e eu quase fali. Então, aí o aprendizado que eu tive de novo é, cara, tem que agir rápido. Se não tivesse agido rápido, já era, né? Então, assim, nós tem que conseguir agir rápido. E outra coisa que eu achei legal, que até que eu estudei na literatura, o bootstrapping fala muito disso, que é aprender a acreditar na sua intuição. Isso é polêmico, que hoje o mundo é dos dados, né? E aí tá certo, o mundo é dos dados. Mas, cara, quando você está começando a empreender, quando a empresa é pequena, você vai conseguir analisar todos os dados? Não vai. Eu tinha conhecimento estatístico, eu fiz matéria estatística na faculdade, mas não tem tempo. Você tem uma equipe reduzida, você tem que tomar muita decisão ao longo do dia, decisão grande, pequena. E aí, quando eu li isso, eu achava que eu fazia errado, né, tomar decisão sem muitos dados. Quando eu li na literatura, eu falei, ó, peraí, então eu não sou o único louco, não. E a hora você tem que tomar cuidado, para você não se agarrar a isso o resto da vida. Hoje a empresa já tem uma estrutura de dados grande, uma equipe grande, gente, né? Outra coisa, porque as decisões são maiores, a empresa é maior. Mas no começo você tem que confiar na sua intuição. Agora, a pergunta aqui é o que é intuição? Porque tem gente que acha que a intuição é o passarinho verde que vem cá e te fala, né? Faça isso. Para mim, intuição é você viver o seu negócio 24 horas por dia. E o seu cérebro é inteligente. Então, quando você vê aquele número todo dia, sem exceção, sábado, domingo, Natal, Réveillon, você está vendo aquele número, o seu cérebro sabe o que vai acontecer. Ele está vendo a tendência. Não precisa traçar um gráfico, não precisa de um especialista te falar o seu negócio. Né? Quando você vive. Quando você não vive o seu negócio, não está próximo do cliente, sua intuição não vai funcionar. Então, você tem que estar próximo do que está acontecendo do cliente. A nossa história foi muito assim. Então, 2013 foi essa história de validação das hipóteses, né? Eu trouxe 3 aqui, mas foram 50 coisas. Achei que não ia dar certo várias vezes e fomos tocando. Chegou no fim do ano, a gente ganhou o prêmio da Exame, da Infostart, uma revista da Exame, de startup promissora do ano. Foi aí que eu descobri que a gente era um startup, porque hoje todo mundo fala de startup, mas na época nem tanto. Pô, startup promissora do ano, então a gente é uma startup. Beleza, comecei a estudar mais no fundo. E aí, 2014 era o ano do crescimento na minha cabeça. Já validamos o modelo de negócio, agora é só crescer. Como vocês sabem, a vida de empreendedor é tranquilo, foi só crescimento. Né? A gente começou no começo do ano já, saiu uma matéria no Estadão, espontaneamente. Como comprar passageira barata utilizando milhas dos outros, Max Milhas. Pum, na capa. Tipo, legal. Aí começou a subir os acessos no site. Deu 100 acessos simultâneos no site, o que aconteceu?
Pô, como que você sabe, gente? Normal, né? Mas você fica puto. Agora, o pior nem foi o site cair, porque ele acontece, vai cair mais vezes, é uma merda, mas acontece. Mas o polêmico foi quando eu fui ver o site. A gente tinha o pior site do mundo. Pensa no pior site do mundo, era esse. Não conseguia 100 pessoas ao mesmo tempo fazer uma pesquisa. E eu achava que estava pronto para o crescimento. Então, então assim, tem várias questões sobre MVP. Já viram falar MVP, o Minimal Viable Product, né, que é o produto mínimo viável, super importante. Ou seja, faça o mínimo possível para interagir com o seu cliente, aprenda com ele, porque você só tem hipótese, é ele que sabe. Então, isso é super legal. Só como que você faz depois para transformar esse MVP num produto, num site escalável? É foda, porque você não tem uma equipe tão bem preparada, porque você está começando. Então, você passa muito aperto. 2014 foi um ano de aperto. Eu virei várias noites para tentar subir site, conversando com o servidor do Canadá, e foi uma loucura. E o aprendizado que eu tive de negócio por trás disso foi: você sempre acha que está pronto para escalar antes da hora. Né? Então, assim, eu tinha certeza que estava pronto. E eu fiz um curso nos Estados Unidos recentemente, fizeram um estudo gigante lá nos Estados Unidos e eles chegaram à conclusão: o maior motivo das startups né, dar errado é porque ele começa a escalar antes da hora. Ele não encontrou product market fit, ou seja, ele não encontrou um produto que de fato faz sentido no mercado e já quer escalar e ele dá errado por conta disso. É o principal motivo das startups dar errado nos Estados Unidos. Lá tem muito dinheiro, então eles tentam escalar muito rápido, tentam gastar muito dinheiro. Então, o que eu aprendi com isso? Cara, não invista todo o seu dinheiro em marketing no começo. Não tenta sair comprando. Você tem que ter um produto bom. Então, o que a gente fez foi investir o dinheiro em contratar pessoas. Então, você tendo um produto bom, você consegue vender. Um produto ruim é muito difícil vender. Vou tentar agilizar aqui, porque o tempo está correndo. Então, a gente não tem um investidor até hoje. E toda startup precisa de duas coisas no investidor, que é o smart money que a gente fala. Né? É aquela ajuda, é a mentoria, etc. E é o dinheiro. Então, a questão da ajuda, hoje em dia, eu acho que você consegue. Como que a Max Mills fez, então, né, para suprir essas demandas? Né? Acho que você consegue, sim, conseguir fazer um networking, ter ajuda, mesmo sem ter um investidor. Pela Endeavor, por aceleradoras. Cara, você tem que ter a humildade para falar, ouvir de fato, e transparência para expor seus problemas. Tem gente que não quer, vai pegar mal se eu falar meus problemas para o mentor. Aí o cara não vai te ajudar. Né? Então, assim, hoje eu tenho uma rede muito legal, mesmo sem ter tido um investidor. E o dinheiro, cara, não tem o que fazer. É aquele negócio, eu falo, chute a caixa. Porque falar, pense fora da caixa, já é meio dentro da caixa. Então, pense fora da caixa. Então, assim, você tem que ser criativo. Algumas ideias que a gente teve. Em 2013, a gente tentou fazer uma parceria com o Melhores Destinos. Quem conhece Melhores Destinos? Não é tão grande quanto a Max Mills, não, mas todo mundo conhece, né? Estou brincando, é o maior site. Hoje a gente tem uma parceria com eles, né? Mas em 2013, lógico que não deu certo, né? Porque é um site começando, o maior, né, site blog de turismo no Brasil. E é que a gente fez, abriu um fórum. O meu sócio abriu lá assim: conheci um site muito legal para comprar passagem aérea barata com milhas dos outros. Pum. Aí a primeira tia dele respondeu, a prima, o cachorro, todo só amigo. Saiu da Inércia o fórum, foi o fórum mais acessado do Melhores Destinos durante 2 anos e meio. Aí, nosso primeiro ano, terceiro maior fonte de tráfego, Melhores Destinos, custo zero. Então, acho que Bootstrap é isso, tem que inventar a forma de ter acesso a um custo zero. E, mais uma vez, tática de acordo com o estágio da empresa. Obviamente que eu não chegaria a 1 milhão de pessoas assim, mas 100 mil pessoas, 20 mil pessoas, dá para chegar assim. A gente fez várias coisas nesse sentido, aí teve uma mais interessante, que foi a gente criou um dia, que é o Bootstrap, o desafio é, cara, como fazer campanhas de baixo custo e alto impacto. Quando você tem dinheiro, pode ser alto custo e alto impacto. Quando não tem, você tem que dançar um pouco mais. E a gente, um dia, foi num evento em São Paulo, viu um cara falando o seguinte: todo dia é comercial. Segundo ele, a Coca-Cola que criou o Papai Noel, todo dia é comercial. Então, cria o seu dia e também pensei, pô, legal, cara, vou criar o meu dia, porque não tem um dia das milhas. A gente criou o Dia Mundial das Milhas, dia 6 de janeiro, que é uma coincidência que é o dia do aniversário da Max Milhas. Coincidência, o Dia Mundial das Milhas é o aniversário da Max Milhas. E aí criamos baixíssimo custo, blogs parceiros mandando e-mail, mandando para a base, a gente vem nesse dia, vai ter desconto, vamos comprar passagem. E a gente quis fazer igual o varejo faz mesmo. Vamos tentar vender na época que não vende, que é 6 de janeiro, está todo mundo viajando, ninguém tem que comprar passagem. Não, vamos tentar vender no começo do ano, começar bem um ano. E, cara, não é que deu certo, a gente teve 3 vezes o volume de acesso no site no dia, vendemos 70% a mais do último recorde de vendas diário. 2017 a gente fez de novo, aí até a Múltiplo já entrou, mandou e-mail para todo mundo, Dia Mundial dos Pontos, então no dia está pegando, a nossa ideia é que esse dia vai virar mundial ainda, vai virar... Essa que é a ideia. Esse dia acho que vai concorrer só com o Natal, está próximo ali, não sei o que vai ser mais importante, se vai ser o Natal, o Dia Mundial das Milhas, mas... E a gente vendeu o dobro do último recorde, que era Black Friday, que já tinha sido o dobro de um dia de outubro. Ou seja, em 4 meses, quadruplicamos venda com uma ideia e com baixo custo. E 6 de janeiro de 2018 vai ter o Dia Mundial das Milhas, todo mundo entra lá para comprar passageiro barato nesse dia. E falando um pouquinho quando a gente cresceu, a gente vem dobrando também a cada 6 meses, é uma métrica nossa. Então a gente começou com 3 mil passagens no primeiro ano, um ano vendeu 3 mil passagens, depois 17 mil, 55 mil, 220 mil, esse ano está chegando a 650 mil passagens no ano. E aí, falando em
isso no mercado, né? Em dezembro de 2016, a gente vendia mais ou menos 3% de todas as passagens emitidas por milhas, seja venda ou não, emissão por milha, no Brasil era via Max Milhas. A gente vai estar acabando esse ano no mensal, chegando no ritmo de chegar de 10% de todas as passagens emitidas com milhas do Brasil passam pela nossa plataforma. Falando em milhas, nos 3 primeiros anos, a gente negociou 1 bilhão de milhas, no ano passado foi 2,3 bilhões, esse ano vai ser mais de 6 bilhões. Então, ou seja, cada ano a gente faz mais do que o dobro do restante da história da empresa. Sempre assim, um ano você faz o dobro que você já fez. Então, o que é isso? É uma curva exponencial, não linear. Tem gente que me pergunta, Max, como que você faz para ter uma curva exponencial? Eu falo, cara, sei lá, se soubesse essa fórmula, eu fazia com tudo. Né? Eu trabalho 24 horas por dia, mas acho que o mais importante para isso é o foco no consumidor. Foco no cliente, cara. Ele que vai... E o legal do bootstrap, quando você tem investidor, é que você não tem outra opção. Quando você tem investidor, você tem, um investidor quer isso, um investidor quer aquilo. Cara, quem quer é o cliente. O investidor não tem investidor. Eu tive investidor. O investidor foram os clientes, que precisam de dinheiro para fazer esse negócio crescer, certo? Então, isso acho que é o mais importante. Falando nisso, de foco no consumidor, porque que empresa que fala o seguinte, eu não tenho foco no consumidor, levanta a mão. Ninguém fala. Mas quantas empresas que tem de verdade, né? É difícil. Eu acho que vocês já devem conhecer, mas quem não conhece, acho muito legal conhecer, que é o NPS, Net Promoter Score, né, que é a nota de promoção com o cliente para a empresa. Começamos a aplicar isso, super legal. Quem fez isso para a gente foi a Traxel, com a startup lá de BH também, que gerencia isso. Né? A gente tem hoje o terceiro maior NPS do Brasil, que é medido por a instituição que mede, né? Mas não dá para saber todas as empresas. Né? Está com 80, varia 80 e 81. Pra você ter noção, NPS é um número que vai de menos 100 até mais 100. É aquela perguntinha, vocês conhecem NPS, gente? Só para eu saber. Não? É aquela pergunta, já deve ter respondido assim, de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar a empresa a um amigo? Tem um estudo que fala que essa é a melhor pergunta de satisfação do cliente. Não é se você gostou, se vai comprar de novo. Cara, você vai recomendar? Se vai, se gostou. É um número de menos 100 até mais 100, mais de 50 é qualidade, mais 75 é excelência. Então, a gente está com 80. Aí fala, por que, Max? Você tem um sistema... Cara, a nossa URA não é melhor. Hoje a gente tem uma equipe já não tão grande quanto nas companhias aéreas, mas chegando em 150 pessoas. Mas ainda falta pessoas. A gente tem gente que, de vez em quando, liga lá, demora 30 minutos de ser atendido. Infelizmente, acontece porque está crescendo. Mas, quando atendido, a gente tem um valor que foi importante lá, que é a empatia. A gente se coloca no lugar da pessoa, de fato. Todo mundo lá é treinado para isso, e a gente já contrata pessoas que já têm isso naturalmente. Né? Então, a pessoa se vê que a gente está se importando com ela, acho que isso faz muita diferença. E eu acho legal o que eu falei no começo da palestra, da questão do propósito. Eu comecei a empresa e queria fazer algo para impactar a vida das pessoas. E a gente recebe, quase desisti várias vezes, e eu recebo vários feedbacks muito legais. Eu tenho um feedback, foi lá no começo, que eu acho legal, vou ler para vocês aqui, que até, nem se eu quisesse inventar, eu conseguiria. A pessoa falou assim, eu saí de São Paulo para tentar a vida em Recife, e há tempos tenho tentado ver minha mãe, mas as finanças sempre matavam um sonho antes de matar as saudades. Olha que poema, lindo, né? Ou seja, que ela não conseguia visitar a família, porque então assim... E aí, você teve um caso já de pessoas que a mulher entrou em trabalho de parto antes da hora, ele não ia conseguir participar do nascimento do filho, ele viu na Max Milhas, estava muito mais barato, porque estava super caro, participou do nascimento do filho, mandou um e-mail para ele, cara, vi meu filho nascer por causa da Max Milhas. Então, impacto na vida das pessoas. Então, a gente tem um propósito lá que as pessoas merecem viajar mais. Então, não é Max, que acredita nisso, é a Max Milhas inteira que acredita nisso. Entendeu? Todo mundo que entra lá é engajado com essa causa. E isso deixa as pessoas mais comprometidas, que ele entende que o ser humano gosta de fazer o bem, a maioria, pelo menos. Né? Então, assim, ele entende que não está só aqui emitindo a passagem, ele está realizando o sonho de uma pessoa, ele está contribuindo para a vida das pessoas. Isso eu acho super legal. Então, gente, o tempo acabou junto comigo. São esses os pontos que eu tinha para cá. A última liçãozinha só que eu tive assim tem gente que me pergunta, eu falo assim, vá o máximo possível em bootstrap. Mas, Max, você está falando que é impossível, que você passou a aperto, você tem dificuldade, que não tem dinheiro, mas eu acho que tem que ir o máximo possível assim. Tem gente que me pergunta, por que você não levantou investimento? Aí eu falo, é muito simples essa resposta. Eu tentei, não consegui, não levantei, né? Por que você não levantou investimento? Mas depois de um tempo, eu parei para pensar, cara, será que eu precisava de investimento mesmo? Porque quando você começa em startup, hoje é fato, tem, né, todo mundo fala com você, tem que ter investidor, né? Você vai lá atrás do investidor. E, cara, talvez eu não precisava naquele momento. Eu acho que cada um tem que entender até que ponto pode ir. Você tem que conseguir crescer exponencialmente. Você precisa de dinheiro para crescer muito rápido? Beleza, mas será que precisa de dinheiro mesmo? Você consegue fazer estratégias sem dinheiro no começo. Porque é até uma responsabilidade grande pegar um dinheiro do investidor e etc. Acho que você tem que provar para si mesmo, para a sua equipe, que a gente consegue tirar aprendizado disso, que o dinheiro, de vez em quando, tira o aprendizado de você, que você tem muito dinheiro, você pode, né, você tirar o aprendizado dessa etapa para depois você ter um investidor. Então, eu não falo que a Max Milhas nunca vai ter um investidor. Provavelmente a gente vai ter um dia. Né, quando chegar o momento, agora já mudou, muitos fundos têm interesse, mas a gente está achando que não é o momento ainda. Então, acho que tem que ir o máximo possível, né, no bootstrap. Obrigado pela atenção, todo mundo aí. Obrigado, Max. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta para ele? A gente tem tempo para uma perguntinha.
Não, porque eu tive essa ideia e saí falando para todo mundo, né? Eu morava nessa época, eu mais 3 pessoas, numa casa, apartamento. E aí o pessoal, um deles começou a me zoar. Ele fala que ele cria o nome, vai me cobrar royalties. É um amigo meu. E ele começou a me zoar. Então você é o Max Milhas, você é o Max Milhas. E aí não virou apelido, não, mas quase virou um apelido de Max Milhas. Aí quando eu achei o sócio, falei, cara, e aí, qual vai ser o nome desse negócio? Porque eu não queria que tivesse meu nome, porque eu trabalhava na empresa, eu não queria, no momento eu não ia sair da empresa. Eu falava, gente, mesmo se o negócio der certo, eu não vou sair daqui. Eu tinha um objetivo lá, só que mudou, né? E aí, só que pegou. Aí eu falei, não tem como, o nome é esse. Aí e fica meio que de maximizar, né? Então ficou assim. Obrigado, viu, gente?